Olá, tudo bem? E aí, meninos? Eu hoje estou ah, quase uma revolta, brincando. Seguinte, TCC e etapa final do curso. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que existem algumas pessoas que estão em repercurso desse último módulo, que foi com o professor Wagner e comigo, então a gente vai trabalhar com esse repercurso. Tem aqueles alunos que estão em repescagem de até 2 disciplinas reprovadas ao longo do curso. Então essa etapa de repescagem vai acontecer agora junto com o repercurso do último módulo, e junto desses dois nós teremos o nosso TCC, o trabalho final de curso, e aí eu gostaria de passar já algumas orientações para quem fará o TCC. Eu estou dizendo quem fará porque alguns já atenderam aquela possibilidade que nós criamos ao longo do curso de trabalhos apresentados, trabalhos completos, publicados, apresentados em eventos nacionais e internacionais, sendo que o trabalho e o evento versassem sobre mídias interativas, teria a validação como TCC, e alguns, ainda que poucos, fizeram esse tipo de aproveitamento e, portanto, já concluíram essa etapa de TCC do curso. Para aqueles que ainda não o fizeram, nós temos algumas considerações. Eu queria uma atenção especialíssima de vocês para a gente falar um pouquinho sobre TCC. Primeiro ponto, é preciso um anteprojeto. Tá? O que é um anteprojeto? Tudo junto, escrito anteprojeto. É uma ideia original ou uma ideia inicial para o desenvolvimento do nosso TCC, do trabalho de conclusão de curso. Esse anteprojeto, ele tem orientações um pouco mais pontuais sobre que tipo de metodologia eu vou usar, que tipo de cronograma eu vou atender, qual é o objeto, o objetivo do trabalho, enfim, coisas bem pontuais que, como todos estão cansados, ou minimamente deveriam estar cansados de saber, eu não vou cobrar na forma de texto. Pode ser uma apresentação de um outro modo, em desenho animado, por exemplo, em um game, por outro exemplo, e assim adiante. Mas é preciso que tenhamos uma ideia muito clara, muito objetivada sobre o que se pretende fazer como trabalho de conclusão de curso, tá? Então nada de, eu queria pesquisar sobre gadgets. O que é sobre isso? Ainda não sei. Então não tem jeito de eu aprovar algo que não se sabe o que será. É impossível aprovar uma proposta para TCC que não esteja bem delimitada, tá? Então essa delimitação inicial ela é necessária para que a gente possa aprovar como proposta. Veja que a gente está, e por isso é um anteprojeto, aquilo que vem antes da formalização do projeto, a título de definição de tal ok, vocês podem fazer isso e o orientador será professor tal. Então vamos por partes. Primeiro, os temas possíveis de serem abordados. A maior parte dos nossos módulos versou sobre projeto, correto? Nós tivemos projeto de game, projeto de gadgets, projeto de que mais? Uh, projeto, e fugiu tudo. Projeto web, projeto de inovação, enfim, nós tivemos vários projetos, e claro, a prioridade é para que o TCC também siga a orientação de projeto. Então, projetos de produtos em mídias interativas, seja uma aplicação, seja um gadget, seja um game, já estão validados tematicamente. Só falta organizar qual é a ideia, qual é a precisão disso, tá? Então, produto. Projeto de intervenção, inclusive intervenção escolar, de eu vou desenvolver uma estratégia para dar aula de história. Eu vou desenvolver uma estratégia sempre em mídia interativa, tá? Lembra que a gente não foge do foco. Então não adianta, por exemplo, vocês dizerem assim, eu vou desenvolver uma estratégia de intervenção de história e vou usar teatro de fantoche. Aí eu vou dizer, poxa, teatro de fantoche não pode. Pode ser muito interessante usar teatro de fantoche
para dar aula de história, mas o que isso se relaciona com o nosso curso de inovação em mídias interativas? Se for fantoche digital, e aí vai desenvolver os fantoches digitais para ser manipulado com o Leap Motion ou com o Kinetic, aí, ok, tá valendo. Mas fantoche, fantoche ou marionete, marionete, não. Tá? Então, intervenção ou atividade, válido se versarem sobre mídias interativas. Metodologia, do mesmo modo, se for uma metodologia que use mídias interativas, e aí metodologia, olha, eu vou desenvolver uma determinada aplicação para facilitar a vida de um professor quando ele organiza um plano de aula. Então, o processo metodológico de sistematização de desenvolve plano de aula, escolhe ou seleciona os elementos pedagógicos e até da aula. Então, essa sequência, esses procedimentos metodológicos, se abordado por mídia interativa, está valendo como proposta de TCC. Do mesmo modo, base para avaliação, etc, etc. Isso seria metodologia. Discussões, sejam teóricas, sejam conceituais, sobre determinados temas. Eu quero discutir a presença de mídia interativa em sala de aula. Posso? Depende da abordagem. Tá? Se for uma abordagem mais densa, com nível de discussão que alcance minimamente alguns pontos que nós discutimos em sala, de um modo mais crítico, pode até ser, mas não serão priorizados. Não serão priorizados pelo seguinte: primeiro, o nosso curso, ele não foi um repositório teórico, tá? Como eu acredito que nenhum curso de especialização deve ser, não dá tempo de adensar em tudo isso, e a gente não pode correr o risco de o trabalho final de curso ser rasteiro, ser superficial. Então é preferível a gente não abordar isso de início. Agora, claro, se alguém chega para mim e diz: professor, eu quero discutir IoT e TAR. Quero pegar esses dois temas e verificar como é que ele se situa no contexto contemporâneo, principalmente utilizando gadgets. Aí eu vou dizer, bom, isso aí pode ser bastante interessante. Vamos ver qual é o tipo de recorte, como é que você vai fazer a abordagem. Isso pode ser validado. Quaisquer outras propostas podem ser validadas desde que discutidas com a coordenação do curso ou com o provável orientador. O ponto principal não se foge do tema mídias interativas ou de inovação em mídias interativas. Okay? Se fugir disso, a gente já tem problema. Então não vale discutir um tema como, por exemplo, eu quero discutir mobilidade urbana. Posso? Não, não pode. Se for a utilização de mídias interativas como um recurso para a mobilidade urbana, pode. Agora, mobilidade urbana não, porque a gente não trabalhou mobilidade urbana. Tá? Então, os temas eles estão alinhados e terão prioridade ou preferência os temas que versem sobre o desenvolvimento de projetos em mídias interativas. Esse é o primeiro ponto. Lembrem-se do seguinte: orientador não é avaliador. Tá? Orientador é aquele que acompanha, que orienta o desenvolvimento do trabalho. Então não queiram desenvolver todo o projeto e depois apresentar para o professor com aquela cara: que legal, professor, olha o que eu consegui fazer. Se for comigo, pior ainda, que eu vou dizer: eu não sou avaliador, eu sou orientador e esse trabalho eu não orientei. Se eu não orientei, eu não posso validá-lo como TCC. Tá? Então, orientador orienta, acompanha o trabalho e todo o trabalho tem que ter um orientador. Aquele trabalho que é apresentado somente ao final ao dito orientador, a possibilidade é de reprovação. Tá? Então, atentem a isso. Quem pode ser orientador?
qualquer dos professores formadores que estiveram com a gente e os tutores que tenham já mestrado concluído. Então, mestres ou doutores. Mestres ou doutores que tiveram contato com vocês podem orientar projeto. Claro que dependerá do interesse e da disponibilidade do professor. Então, de início, só depois que a gente recebeu o anteprojeto, para eu poder dizer, olha, isso aqui, professor, tem interesse aqui? Isso significa que vocês podem indicar inicialmente uma preferência para o orientador, mas a definição final caberá à coordenação do curso, observando interesse e disponibilidade do professor orientador. Tá claro isso? Então, qualquer professor do curso, inclusive tutor, no caso dos tutores, aqueles que já tenham mestrado. Qualquer pessoa sem o mestrado não poderá orientar trabalho de TCC, ok? E de novo, gente, é muito fácil ser aprovado em TCC. Basta ter o orientador como orientador. Estou fazendo, professor, olha, estou pesquisando isso aqui, o que, é que o senhor acha? E sejamos proativos. Não fiquem esperando que o orientador venha até vocês. O orientador ele deve ser procurado sempre para receber as orientações. Eu fico dizendo, mesmo com os meninos de graduação, ninguém é babá de ninguém. Então, principalmente de adultos. Então, ou vocês procuram o orientador, e aí essa procura deve ter uma regularidade, ou a coisa não vai. Tá? Então, a minha sugestão é tenham o orientador sempre como um aliado e não como um avaliador. E aí vocês não vão ter problema com TCC. Que mais aqui? Grupos, como é que vai ser feito? Posso fazer individual? Pode. Posso fazer em grupo? Pode. Professor, até quantos alunos pode comportar um grupo? Até 105 para essa turma. No máximo, um grupo de 105 pessoas, já que eu tenho 105 alunos matriculados. Então, mais que isso não vai aparecer. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: qualquer número pode desenvolver o trabalho. O que vai ser observado é o grau de complexidade com o número de alunos. Tá? Então, vou fazer um trabalho sozinho. Não vou desenvolver um projeto que vai ser de um game completo, RPG, papapá. Vou trabalhar com um grupo de 7 pessoas. E eu quero trabalhar com um vídeo interativo, versando sobre TV interativa. Me parece bem justo que 7 pessoas desenvolvam um projeto sobre TV interativa. E aí vai desenvolver um programa ou alguma coisa que relaciona TV com internet, enfim. Isso pode acontecer. Então, qualquer projeto feito ou apresentado como proposta de um grupo, o que se verificará é nível de complexidade desse projeto para que a gente tenha a validação da quantidade de pessoas no grupo. Tá? Então, não há restrição em relação a número de pessoas. O que vai haver é uma relação entre complexidade e quantidade de pessoas em um grupo. Tá claro? Cada projeto terá um único orientador que vai acompanhar o projeto. E aí a gente não tem mais tutor. A gente tem orientador, não tem nem professor, formador, nem tutor. A gente tem o nosso orientador que vai acompanhar o desenvolvimento desse projeto e que será responsável, inclusive, pela atribuição de nota. Professor, tem defesa ao final? Não vai haver defesa. Nós entendemos que todo o processo teve o acompanhamento do professor e a nota final do TCC, considerará 2 aspectos, que é o acompanhamento e a resolução do próprio projeto, o desenvolvimento do próprio projeto. Então, esses 2 aspectos que serão considerados como média de avaliação, média 7 para aprovação, e não há repercurso em TCC.
Fez sem o orientador saber, o orientador vai zerar a primeira nota e provavelmente, se ficar um trabalho assim impecável, maravilhoso e reter 10, dividido por 2, já que são duas modalidades de avaliação, o resultado vai ser 5, com uma média 7, o aluno vai estar reprovado e não tem repercurso. Perdeu, perdeu. Ah, professor, mas isso é muito injusto. Como assim? A gente deixou 3, 4 meses um professor para te ajudar. Você não quis ajuda. Entrega um negócio que não é o solicitado. Você quer o quê? Não é? Então, um método muito fácil de não ser reprovado é acompanhar ou ter o acompanhamento do orientador. É desenvolver tudo tendo o orientador como um parceiro de desenvolvimento de trabalho. E é essa a prerrogativa. Quantas pessoas ficarão, ou quantos projetos ficarão sob a orientação de um único professor? Dependerá do professor. E também eu não sei quantos serão os projetos, né? Eventualmente, nós podemos ter um único professor que atenda a todos os projetos. Depende muito do que for apresentado e da capacidade de orientação deste professor. O que a gente espera ao longo desse TCC? Primeiro, a apresentação desse projeto para início de discussão. Depois, o refinamento disso já com o orientador, quase que a elaboração de um projeto com todos os aspectos formais sendo validados. Os aspectos formais que eu digo qual a bibliografia de referência, qual é o quadro teórico de referência, qual é o cronograma a ser cumprido, qual é a metodologia, qual o objeto, objetivo, corpus de análise, enfim, essas questões não necessariamente formatadas em documentozinho, mas isso será matéria de discussão de vocês com o orientador. Depois o desenvolvimento, especificamente da ideia, do projeto ou da pesquisa, o que inclui a pesquisa. Tá? Isso será levado a cabo. Depois, a formalização do projeto do produto, se for um produto, ou da descrição de metodologia, com todas aquelas peças, aquelas partes que a gente já conhece sobre projeto. Lembrando que eu não vou obrigatoriamente desenvolver um protótipo funcional desse projeto. Se eu apresentar a proposta com layout, descrições e tal, está valendo. E aí aquela relação que eu de vez em quando uso serve muito para esclarecer até onde vai isso. Uma especialização em arquitetura, por exemplo, o TCC não será a casa que vai ser construída, é o projeto, são as plantas, é a documentação técnica que assegura essa ideia que foi desenvolvida. No nosso caso, a mesmíssima coisa. É a documentação técnica e não o produto que terá que ser entregue ao final. Se conseguirem o desenvolvimento do produto final, ótimo. Um protótipo funcional, excelente. Melhor ainda, parabéns. Se não conseguir, o nível de exigência é projeto. Como é que eu vou apresentar isso ao final? Será um artigo? Será uma monografia? Não. Será o quê? Será a sua capacidade de desenvolvimento. Então, imagine que você vai desenvolver alguma coisa em RA, realidade aumentada. Se vocês conseguirem apresentar o produto em si já resolve tudo. Você não vai precisar apresentar outra coisa senão o produto. Por exemplo, eu gostaria muito de desenvolver no Media Lab toda um curta de animação usando RA, usando realidade aumentada. Se houvesse uma proposta dessa, poderia ser apresentado uma série de telas ou um documento técnico apresentando o roteiro, a concepção de personagem, o storyboard, enfim, e um testezinho de RA só para validar isso, né, que seria em geolocalização, provavelmente, e não necessariamente o trabalho todo concluído. Se fosse o trabalho concluído, tanto melhor. Eu iria adorar isso. Enfim, então a forma de entrega depende do projeto. E aí pode ser em vídeo, pode ser em áudio, pode ser... depende do que será
desenvolvido. Não necessariamente, e aí, de novo, se alguém tiver preferência por monografia ou artigo, vai ter que me convencer que vai entregar um negócio muito formal, muito tradicional, como trabalho de conclusão de curso de inovação em mídias interativas. Se vocês não têm muita paciência para tentar me convencer disso, é melhor fugir desse tema, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Sim, para o desenvolvimento dessas propostas, testes, a geração de algumas alternativas e tal, o Media Lab está aberto para vocês. Usem, vão lá, podem usar laboratórios, estúdios, equipamentos, enfim, tudo isso está à disposição de vocês para a realização desse trabalho final de curso, independentemente do professor orientador da etapa do TCC, ok? O prazo de entrega final do trabalho, 27 de fevereiro de 16. 27 de fevereiro. Esse já está lá no nosso cronograma desde o início do curso. Tá? Então, dia 27 é o último dia de entrega do trabalho. Esse trabalho será avaliado pelo orientador naqueles dois aspectos. Nós não estamos prevendo defesa, entendemos que há uma competência de acompanhamento e, eventualmente, nós poderemos até propor alguma apresentação, mas não defesa. Tá? Nós não temos defesa final de TCC. Então, rapidinho, só para fazer a síntese do que eu falei nesses 20 e poucos minutos desse vídeo como orientação de TCC. A estrutura, primeiro anteprojeto, aí na sequência a gente vai fazer pesquisa e desenvolvimento, a definição do projeto e a entrega da documentação técnica desse projeto. Orientador não é avaliador, é orientador, então ele deve acompanhar todo o desenvolvimento e pode ser qualquer professor ou tutor que tenha, no mínimo, mestrado. Todos os nossos professores têm mestrado, alguns tutores não têm mestrado, e os tutores que não têm mestrado não poderão orientar. Não existirá mais o professor e não existirá mais o tutor, somente o orientador, ok? Grupos, individual ou em grupo de qualquer quantidade de membros, de componentes, dependerá do nível de complexidade do projeto, da proposta, inclusive a forma de entrega. Se é o desenvolvimento de um protótipo, nós poderemos ter, inclusive, um número maior de integrantes, sabendo que alguns vão desenvolver algumas partes e outros outras partes. Certo? A nota considerará acompanhamento e o projeto em si, são a avaliação são duas modalidades, elas comporão a nota final e a média é 7 para a aprovação. Não há repercurso no TCC. Perdeu? Perdeu. E vou só reiterar aquela ideia de que as pessoas só perdem TCC se quiserem, não é? Porque não tem nenhum problema de o processo estar com alguns requisitos ruins. O que nós temos é um professor orientador que vai passar 3, 4 meses à disposição de vocês e vocês precisam aproveitar. Então aproveitem, vocês não terão problema em relação à nota do TCC. Nunca vi ninguém com problema de nota se tiver o acompanhamento do orientador. Ninguém, nunca vi nessa minha vida todinha. Então a história de não haver repercurso não é um problema, ou não deve ser um problema. Prazo, 27 de fevereiro, impreterivelmente. Temas, projeto de produtos em mídias interativas, projeto de intervenção ou atividade escolar, projeto que envolva processos metodológicos ou discussão que adense conceitos ou contextos. Qualquer coisa que saia desses temas específicos, ele deve ser discutido comigo ou com o professor Wagner, como nosso vice-coordenador.
sempre mídias interativas. O que fugir disso já está fora. Para desenvolvimento de propostas ou protótipos, o Media Lab está de portas abertas com o nosso espaço físico e o nosso parque tecnológico. E como deve ser apresentado no dia 27 de fevereiro ou entregue o trabalho, depende de cada projeto, converse com o orientador, a gente está admitindo uma série de possibilidades, seja da documentação técnica de projeto, seja um protótipo funcional, ok? De novo, eu vou colocar eu vou finalizar esse vídeo colocando o que eu sempre coloquei. Nós estamos o tempo inteiro à disposição dos alunos de InMídias, do InMídias. Então, em qualquer dúvida, procure pelo coordenador. Lembrando que agora, nessas etapas próximas, de repercurso, repescagem e TCC, nós não teremos mais a figura do nosso tutor, tá? Que era só de atuação em módulos. Então, a indicação, a referência será a coordenação de curso e eu estou sempre à disposição. Eu vou dar agora para vocês, simbolicamente, vale uma conversa com o coordenador do curso. Uma ou duas. Vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem. Então, cada um de vocês, cada aluno do InMídias, recebe neste momento, olha o tom solene, um Vale Conversa comigo. Agora, tendo o Vale Conversa, vocês é que me procuram, tá? Então, a qualquer momento que vocês precisem de um esclarecimento, de alguma orientação, usem o Vale que vocês estão recebendo agora para me procurar ou ao professor Wagner. E não esperem que nós, Wagner e eu, chamemos um a um de vocês para perguntar. E aí, fulano, você está fazendo o trabalho que você já deveria ter começado? Não esperem por isso, porque não estamos mais nesse nível. Tá? A gente já andou um bocado. Então, a proatividade deve ser de vocês e vocês devem nos procurar para discussões sobre TCC, sobre proposta. E, por favor, não façam uma solicitação dizendo: ah, professor, eu quero trabalhar com um gadget. O senhor tem alguma ideia para a gente trabalhar? Isso não é anteprojeto. O anteprojeto, essa ideia que marca o início do projeto, ela tem que ser uma ideia mais precisa. Ah, eu não consigo fazer. Como é que eu vou chegar para o professor Cleomar se eu não tenho uma ideia? Use o seu vale que você acabou de receber. Vale conversa. Professor, não consigo. Me ajude. Aí tudo bem. Tá? Uma coisa é pedir ajuda para desenvolver anteprojeto. Outra coisa é querer me convencer que tem um anteprojeto quando não tem. Aí não vale. Tá? Mas, todo mundo, todos os sócios, 105 alunos, têm, a partir de agora, um Vale Conversa comigo e ele tem validade indeterminada e quantidade também indeterminada. Então, você não vai entregar, você vai ficar, só vai acionar, você vai usar e pode usar quantas vezes quiser nesse período até o dia 27 de fevereiro. Estamos conversados? Meninos, sorte para todos nós, projetos interessantes. Estou, de fato, curioso e ansioso pelas ideias que a gente vai fazer com que feche esse nosso percurso de 18 meses. E sejamos inovadores, sejamos criativos, sejamos inventivos.